Três coisas que o agilista precisa saber sobre gestão de projetos. Acho que nem todo mundo que vira Agile Coach, nem todo mundo que vira agilista, né, vira, né, que busca essa profissão e acaba realmente conseguindo essa posição nas empresas. Nem todo mundo manja de gestão de projetos, né, o fato é esse. É claro que a gente tem eventualmente aí algum gerente de projeto que acaba dando essa guinada para trabalhar como agilista, mas não é todo mundo que tem a pegada de gestão de projeto. Daí eu compilei 3 coisas importantes que eu notei que sem elas não dá para ficar, não dá para falar de projeto, não dá para trabalhar como agilista, né? São 3 coisas que eu percebi no meu cotidiano, nas minhas consultorias, com os meus clientes, que a gente precisa trazer como agilista, que a gente precisa dominar como agilista para a gente tratar de gestão de projetos, tá bom? Então, boa tarde aí para todo mundo que está entrando. Luiz Paulo, Guimoles, Tramontinho, Santa Tramontinho, Rodrigo Poielli, quem mais? Caroline, Hector, por aí vai. Beleza, moçada? Vamos lá falar sobre essas 3 coisas? Deixa eu falar um segredo para vocês antes de eu falar quais são essas 3 coisas. Sabe onde é que você vai encontrar 3 coisas essenciais que não dá, 3 coisas mais importantes que você precisa para gestão de projetos como agilista? Em canto nenhum. Você não vai encontrar em canto nenhum, entendeu? Porque se você perguntar isso aí de um gerente de projeto, gerente de projeto, quais são, o que é mais importante que eu preciso? Ele vai falar, tudo é importante, né? Porque ele vai tentar, obviamente, fortalecer a profissão dele, né? Ele vai falar, não, imagina, tudo que a gente tem no PMBOK é importante. Não tem só 3 coisas, não tem uma coisa mais importante. Então, ele não vai te falar quais são as 3 coisas mais importantes. Ele vai te falar que tudo é importante e vai te mandar fazer um curso preparatório PMP. Entendeu? Claro, ele vai puxar a sardinha pro lado dele, né? Só que se você perguntar, por exemplo, de um Scrum Master, o que será que um Scrum Master vai falar para você? Scrum Master, quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso saber como agilista? Como agilista não, desculpa. Como agilista para gerenciamento de projetos. Ele vai falar, putz, cara, se ele não tiver o background de gerenciamento de projetos, ele vai falar 3 coisas baseadas na experiência dele. Se o cara não tiver pelo menos uns 10, 15 anos de experiência, pode ser que ele te fale alguma coisa aí que não tem nada a ver, né? Especialmente se esse cara trabalha numa empresa só. Estou há 6 anos aqui na Microsoft. 3 coisas para a Microsoft é uma coisa, né? 3 coisas para o restante do mercado é outra coisa, entendeu? Então aquilo que é importante dentro de uma empresa não necessariamente é importante dentro de outra empresa. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje, essas 3 coisas sobre gerenciamento de projetos, é o que eu vi em várias empresas. E é o que eu usei e precisei como ferramenta dentro de várias empresas. Não apenas dentro de uma empresa muito grande, multinacional, não. Eu passei por multinacionais também, né? Dei consultoria em multinacionais, dei treinamento em multinacionais, e eu vou trazer para vocês aquilo que eu percebi que os gerentes de projeto precisam muito, né? Os agilistas precisam muito, né? Para trabalhar com gestão de projetos dentro das empresas. Tudo bem? Fabrício Schossla, boa tarde. Vamos lá? Muito bem. Bom, então, Gustavo Cruz, vamos nessa. Então, presta atenção. Essas 3 coisas, como eu falei para vocês, você não vai encontrar em canto nenhum. Você não vai encontrar. Mas por quê? Tu imagina, os caras não querem dar o pessoal não quer dar, né? O cara que é gerente de projeto, o cara que é Scrum, os caras não querem dar como é que eu posso dizer, o ouro para vocês, entendeu? A ideia da semana da nova profissão é eu dar o ouro para vocês. Tem tanto ouro, pessoal, entendeu, Fabrício? Tem tanta coisa, é uma mina, cara, imagina uma mina de ouro, legal. Quando você pensa numa mina de ouro, você pensa assim, nossa, eu vou ficar tudo para mim, né? Cara, só que é uma mina tão grande, bicho. Imagina uma mina, sabe, Serra Pelada, que os Trapalhões, eu não sei se é da época de vocês aí, os Trapalhões fizeram aquele filme, não sei o que, os Trapalhões na Serra Pelada, que era uma coisa imensa lá no Pará, se eu não me engano. Era um monte de gente, cara, imagina um negócio desse tamanho, que você tá sozinho e tem ouro para todo lado. Pô, não vai...
Se você der 10, 20, 40 pepitas, 100 pepitas aí pro pessoal, não vai fazer a menor falta. Porque a mina é gigante, não falta, não acaba. Entendeu? Vamos lá. Lohane, tudo bem, Lohane? Vamos nessa? Preparado? 3 coisas que o agilista precisa saber sobre gestão de projeto. Que 3 coisas são essas, Heitor? 3 coisas importantes. Você perguntar para mim quais são as 3 coisas mais importantes que o agilista precisa saber sobre gerenciamento de projetos, são essas 3 coisas que eu vou te dar. Se você perguntar de um gerente de projeto, eu já falei para vocês, ele vai falar que tudo é importante, gerenciamento de projeto, vai te mandar fazer um preparatório PMP, né? Ou sei lá, vai fazer um treinamento no IPMA, no Prince2, alguma coisa, porque quer fortalecer a profissão dele. Entendeu? Agora, se você pergunta de um Scrum Master, se o cara não tem vivência de 10, 15 anos, pelo menos aí em várias empresas, ele vai te trazer aí alguma coisa que realmente, provavelmente não vai ser as 3 mais importantes. Então eu vou te dar agora 3 coisas mais importantes baseado naquilo que eu vi em várias empresas multinacionais. Vocês conhecem a lista Forbes 500? O pessoal não conhece muito no Brasil. Forbes 500, Forbes 500, das 500 mais da Forbes, né? São as 500 empresas, maiores empresas da Forbes. Que eu passei por várias, dezenas dessas 500 empresas. Eu vou trazer para vocês aqui 3 coisas que eu acho essenciais, que todo agilista precisa saber sobre gerenciamento de projetos. Tudo bem? Primeiro, que diabo é gerenciamento de projeto? Né? Mas por que serve esse negócio? Por que eu preciso disso como agilista? Você precisa, cara. Porém, deixa eu abrir um porém e um parêntese bem grandão aqui, tá? Cuidado, agilista. Você não é um gerente de projetos. Você é um Agile Coach, você é um agilista. Isso é diferente de gerente de projeto. Não é como se fosse, não é parecido, não é o gerente de projeto no mundo ágil. Não, é diferente. Como é que é o sinal de diferente? Ó, diferente. Dá um tempo aí, meu filho. Não é a mesma coisa, entenderam? Muito bem. Por que não é a mesma coisa, Heitor? Tiffany, presta atenção, Tiffany, que você que entrou agora. Um agilista, ele é um profissional que detém 5 áreas de conhecimento. O gerente de projeto, ele detém uma área de conhecimento. Tudo bem? Chama-se gerenciamento de projetos. O agilista detém 5 áreas de conhecimento. É um profissional mais completo e gerenciamento de projetos é um pedaço, é uma das áreas que o agilista precisa deter, precisa ter domínio. Tudo bem? Agora, só que a gente não chama de gerenciamento de projetos, a gente chama de gerenciamento ágil de projetos. Tudo bem? Renata Renata Tomás, vamos lá? Então, quais são essas 3 coisas? Então, por que eu preciso saber de gerenciamento de projeto? Porque como agilista, né, Fábio Sique Vieira, vamos nessa, como agilista é muito comum você ser contratado como agilista ou Agile Coach para você ajudar a gerir projetos na empresa. É óbvio, é muito comum. É tão comum que algumas pessoas acabam confundindo as 2 coisas. Só que são diferentes. Tudo bem? Então você não é um gerente de projeto, mas você precisa deter esse conhecimento. Só que a gente não chama de gerenciamento de projetos, chama de gerenciamento ágil de projetos, porque você coloca a pitada da flexibilidade, você coloca a pitada da adaptabilidade em cima do corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos. Seja ele aquilo que está no PMBOK, seja ele aquilo que está dentro da tua empresa. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já falei para vocês, o que é o gerenciamento de projetos? É esse corpo de conhecimento em cima daquilo que a gente faz nas empresas para gerir projetos, para fazer os projetos acontecerem, desde a ideação até a entrega do resultado do projeto. Tá bom? O Fabrício está fazendo uma pergunta aqui, ó. Heitor, mas quando eu já sou GP, eu posso ser um GP agilista? Lógico, Fabrício. Fabrício Schossler. Você pode. Né? E você já sai com uma área de conhecimento suprida, que é o gerenciamento ágil de projetos. Porque você já conhece bastante sobre gerenciamento de projetos, você vai conhecer sobre Scrum, os impactos, estimativas, planejamento, etc. Dá um tapa naquilo que tu sabe, já matou uma área de conhecimento. É óbvio que sabe, que consegue, entendeu?
É tanto, viu, Fabrício, que na época que o PMI lançou aquela certificação chamada PMI-SCP, né, que se você conhece, quando ele lançou o PMI-SCP, o PMI cunhou um termo chamado Agile Manager, gerente ágil, né, que é o gerente ágil de projetos, entendeu? Então, enfim, se esse termo tá legal, foi um maior bafafá na comunidade Agile, o pessoal meteu pau no PMI, e aí ele acabou largando mão desse termo, entendeu? Mas a ideia era justamente fazer isso aí, tá, Fabrício? Caroline está falando, Heitor, quais os primeiros passos para quem quer ir de PO para gerenciamento ágil? Gerenciamento ágil de projetos, você quer dizer, Caroline? Você tem que contextualizar, hein? Tem que prestar atenção nas lives aí. Você tem gerenciamento ágil de projetos? Se sim, só contextualiza para mim, porque quando a gente fala gerenciamento ágil, eu não entendo. A gente tem que contextualizar. Viu, Caroline? Ó, se for gerenciamento ágil de projetos, beleza. É fácil, tá entendendo? Presta atenção. Uma vez eu fiz um co-training. Co-training é a gente dá o treinamento juntos. Com um cara chamado Mike Cohn. Mike Cohn é o autor dos livros que popularizaram aí em 2005, 2006, né? 2004, o livro que popularizou User Stories, Planning Poker, o que mais? Agile Estimation and Planning. Foi o Michael que fez isso aí, entendeu? Então, eu fiz um co-training com esse cara, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Isso foi 2013, 2014, 2015, mais ou menos, lá em Dallas. Ele falou assim, ó, se tem um papel no Scrum, viu, Fabrício? O PO é parte do Scrum, sim. Product Owner é um papel do Scrum, tá? Se tem um papel no Scrum que se parece bastante com gerente de projetos, esse papel é o PO. Por quê? Porque ele já tem todos os insumos para poder realizar as atividades de gerenciamento de projetos. Entendeu, Caroline? Então, para você dar um passo, eu quero deter o conhecimento de gerenciamento de projetos, você já é Product Owner, é um passo só que você tem que dar. Por quê? Presta atenção. Se você é Product Owner, você prioriza o trabalho da equipe, certo? Quem faz isso na gestão tradicional? O gerente de projetos. Só que você utiliza formas de priorização, né, ágeis. Então, se você já fez um curso de CSPO, Certified Scrum Product Owner, comigo, você aprendeu todas essas ferramentas que eu vou te falar aqui. Ó. Você faz a priorização, beleza. Você faz um plano de entregas. O gerente de projetos faz isso. Você é PO, você já faz isso. Você faz a gestão de stakeholders, o alinhamento de expectativa de clientes e stakeholders. Você faz a ideation, né, o discovery junto com a tua equipe para montar um backlog, montar um plano de entrega, identificar o MVP. Tudo isso é gestão de projeto. Entendeu? Então não é que o PO é um gerente de projeto, mas é que ele realiza atividades que no mundo tradicional, né, está, na verdade, são atividades que têm a ver com o gerente de projetos. Entendeu? Então uma forma de você ver isso aí é o seguinte, ó, o Scrum meio que pegou as responsabilidades do gerente de projeto, dividiu entre os seus papéis. Product Owner, Scrum Master e Developers. É uma forma de ver, tá entendendo? Aí o Fabrício está perguntando assim, ó, seria o PO uma mistura de analista de negócios e gerente de projetos? Boa pergunta. Acho que é uma mistura, viu, Fabrício? É uma boa pegada, tá? É um papel assim meio diferente, né? Chama Product Owner, o dono do produto, né? É um papel diferente, tá? É um papel que eu costumo dizer, né? Você pode falar que é uma mistura, faz sentido, mas é só essa mistura? Não, cara, porque ele é um papel do Scrum. É um papel que nasceu dentro de um framework, de um modelo de gestão Lean, entendeu, Fabrício? Então, você pode ver ele como essa mistura para você começar a entender, né? Só que quando você entra num curso de CSPO comigo, por exemplo, você vai ver que você vai falar, putz, meu, esse papel faz coisa pra cacete, esse cara é responsável por um monte de coisa. Exatamente. E devido a isso, esse papel ele precisa, a gente está meio que tangenciando aqui, né? Mas esse papel precisa de autoridade, de poder, de decisão e precisa de tempo para estar na operação com a galera. Olha só, então você imagina a hierarquia da empresa, é um cara que deveria estar lá em cima para ter
tomada de decisão, né, para poder tomar decisão sem pedir licença de ninguém, e precisa estar lá embaixo para poder ter tempo e saber o que está acontecendo. Quem na empresa tem isso? Não existe isso nas empresas. Entendeu? Por isso que o Scrum é o disruptivo. O papel do Product Owner é disruptivo. Entendeu? Heitor, a Caroline está perguntando aí, poderia indicar literatura para essa transição de carreiras? Fiz o CSPO com você na Máximos. Foi ótimo. Legal, Caroline, show de bola. De PO para gerente de projeto, né? Sim, presta atenção, tem um livro chamado, só que é em inglês, tá, Caroline? The Project Manager's Guide to Agility. Ok? The Project Manager's Guide to Agility. Um livro publicado em 2011, 2012 por uma colega minha chamada Stacia Broderick. Tudo bem? Ela já mudou de nome umas 10 vezes, mas ela já casou e separou 10 vezes. Eu acho que hoje em dia não sei como é que é o sobrenome dela, mas na época que ela publicou, tá? Stacia Broderick e Michelle Sliger. Tá? Esse livro é legal, tá bom? Você dá uma olhada aí, tá? E dá uma olhada também nos cursos de gerenciamento de projetos tradicionais. Na Máximos tem um curso gratuito lá, viu, Caroline? EAD, vai lá, máximos.com, vai lá, cursos gravados. Cursos gravados, você vai ter um curso lá de Agile Project Management com Scrum. Se você já tem a base de PO, dá uma olhada nesse curso que você já vai reduzir esse gap aí para você que quer virar gerente de projeto, tá bom? Fabrício Schossi lá tá falando, não existe, isso é ótimo. Não tem, Fabrício. Se tu for para uma empresa, cara, grande, uma multinacional, ou o cara tem poder de tomada de decisão, ou o cara tem tempo, um dos dois. Porque o cara tem, imagina uma empresa, por exemplo, com 9, 12, tem empresa com 14 níveis hierárquicos. Ou o cara tá lá, ou o cara tá aqui. Entendeu? Agora, se você pega uma startup, uma mini startup, né, uma empresa menor, né, aí você tem. É por isso que eu falo que é mais fácil a gente implementar o Scrum numa linha startup, porque você não tem aquela penca de nível hierárquico que atrapalha, porque o Scrum é disruptivo, ele já chega quebrando essas hierarquias todas aí, entendeu? Já chega quebrando esses silos hierárquicos, silos departamentais, desculpa, e posições hierárquicas, porque no Scrum não tem esse negócio, né? Porque o Scrum Team ele é autogerenciável. Então ele é uma célula de governança do século XXI que você joga dentro de um mecanismo do século XX, que é a estrutura organizacional da tua empresa. Isso aí bagunça o coreto total, cara. Isso aí bagunça o negócio total, é disruptivo, tá? O David Anderson, que é o criador do Kanban, ele fala assim que o Scrum é revolução. O Scrum é revolução, ele já chega lá, pá, com os dois pés no peito, já quebra tudo lá. O Kanban, ele fala que o Kanban é evolução. Eu acho sensacional essa frase dele. Eu acho sensacional. O Lutz entrou aí, beleza? Daiane Delfinodes. Tudo bem? Entendeu, Fabrício? Entendeu, Caroline? Então dá uma olhada nesse curso gratuito que tem lá na página da Máximos, máximos.com/cursos gravados. Daí você vai ver uns cursos lá, é só assistir, tá bom? Agile Project Management com Scrum. Esse curso eu gravei um tempão, justamente pensando nesse tipo de coisa, viu, Caroline? Muito bem. Bom, então, o que a gente está falando aqui, né? Vocês já estão perguntando coisa que não tem nem a ver com o que a gente está falando. Eu já saí pela tangente. 3 coisas que o agilista precisa saber sobre gestão de projetos. Já falei uma porrada de coisa, mas deixa eu falar minhas coisas aqui, hein? Vamos lá, o Luiz Paulo está falando outra coisa aqui, ó. Atua em projetos e tem 2 cursos completos em método tradicional e ágil. Esse curso por ti citado, você deve ser gaúcho, né, bicho? Hein, Lutz? Deve ser da tua terra aí. Gratuito, agrega algo ao conhecimento que já tem, Heitor? Putz, bicho. Não sei. Eu não sei quanto que tu sabe de Scrum, entendeu? Eu não sei onde é que tu fez esse curso aí. Assim, ó, ao conhecimento tradicional vai agregar sim, né? Eu não sei como é que é o curso de ágil, de método, né, de Agile Project Management que você fez, eu não sei, entendeu? Porque geralmente, provavelmente vai agregar, viu, Luiz? Porque quando você vai num curso até MBA, cara, MBA é tudo bundão, os cara vão falar de gerenciamento ágil de projetos, o cara fala de gerenciamento de projetos, é paulistano, Luiz? Então tá bom. Os caras falam de gerenciamento de projetos, depois fala sobre Scrum, mas ele não fala do match,
não tem o match, entendeu? Então, tudo é para inglês ver, entendeu? Barbaridade, né, Michel? Então é barbaridade mesmo. O cara paulistano tá falando igual gaúcho aí, pô. Entendeu, Luiz Paulo? Então, eu acho que vai agregar, cara. O curso é gratuito, bicho. Entra lá, baixa, sei lá. Aí tu vai ver e tu vai ver que é tranquilo, entendeu? Aí tu vê se agrega ou não. Depois tu volta aqui amanhã. Deve ter, acho que umas 3 horas, 4 horas de curso, 2 horas, não sei. Dá uma olhada, tá bom? Show de bola. Então, olha só. O assunto da nossa live aqui é o seguinte, né? 3 coisas de gerenciamento de projeto que todo agilista precisa saber. Que coisas são essas? Primeira coisa, né? Tem algumas coisas na gestão de projeto, né? Fabrício Schossler sempre agrega, né? Acho que é diferente. Se você faz um curso de Scrum comigo, um curso de Scrum, por exemplo, com o Michel Lutz aí de Porto Alegre, com certeza vão vir coisas diferentes, vão vir insights diferentes, né? Então, sem dúvida. Olha lá, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, né, eu não tenho, eu tenho uma formação tradicional, né, e tenho uma formação ágil também, viu, Luiz? Eu sou um dos primeiros a tirar aquela certificação PMI-ACP, né? Então eu conheço bastante o PMBOK, conheço o IPMA, o Prince2, e na prática, bicho, quando a gente coloca a borracha no asfalto e vai para as empresas e fala de gerenciamento de projeto, todas aquelas áreas que a gente vê lá no PMBOK, de todas aquelas áreas, tem algumas áreas que são as mais importantes, né? Porto Alegre. Porra, só tem gaúcho aqui, bicho. Eu gosto de gaúcho, viu? É um povo top. Galera, é o cara que escreve e faz aquilo que ele fala, né? Eu gosto disso. Então o Lutz aí, ele tem um nome alemão, né? Deve ter... Mas o Michel tem um nome, Michel Lutz da Silva. Viu? Então tem a primeira área, que é o gerenciamento de escopo. Essa área é super importante, né? Então a primeira dica para vocês é: conheça o gerenciamento de escopo tradicional para você comparar. Você tem que conhecer sempre os dois lados da moeda. Viu a gauchada aí? A minha filha, eu só falo alemão e inglês com ela, então ela entende as duas coisas. Ela tem 6 anos hoje. Aí eu tenho uma professora lá de Stuttgart, que é onde eu morei lá na Alemanha, e ela vem em casa toda quinta-feira, então hoje teve aula de alemão. Aí eu estava conversando com ela, e ela falou uma coisa triste aí, ela tá fazendo um curso aí, os caras falaram: mas você é da Alemanha, você não pode falar de ética, tudo por causa do Holocausto e tal, não sei o que. Deu uma pena dela, né? Aí, enfim, e aí eu falei para ela: mas a gente sempre que tem que conhecer os dois lados da moeda. A gente não pode julgar de cara assim. Pô, agilista, né, o agilista tem que ser assim, né, cara? Tem que ser um cara top, tem que ser um cara que procura o caminho do meio. Não pode ser um cara de lados, não pode ser um cara julgador, né, pré-julgamento, tá certo? Então, olha só, você como agilista, qual é a moral? Qual é a moral que você vai ter? Qual é o conhecimento que você vai ter? Quais são os argumentos que você vai ter para conversar com um gerente de projeto que tem 30 anos de gerenciamento de projeto sobre gerenciamento de escopo? Se você falar: não, mas você está fazendo tá errado aí, bicho, esse negócio aí não é ágil não. Então você tem que conhecer os dois lados, cara. Entendeu? Então ouve o que eu estou te falando. Você não vai ter argumentação. Entendeu? Você precisa conhecer os dois lados para você ter argumentação, para você quebrar a resistência à mudança. Então conheça o gerenciamento de escopo tradicional e pensa no conceito de MVP. Entende? Se você fizer um CSPO comigo, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, que é se eu posso chamar de fase, né? Que é o momento de preparação para o projeto. Entendeu? Então você tem que conhecer os dois lados, cara. Como é que os caras fazem tradicionalmente e como é que a gente está fazendo em Agile. Como é que a gente está validando? Será que essa ideia vale a pena o nosso esforço num projeto, antes de mais nada? O gerente de projeto tradicional não pensa assim. Ele vai fazer o gerenciamento de escopo. Tem projeto aí? Manda. Entendeu? Aí segue lá o que está lá no PMBOK, no Prince2, no IPMA. Entenderam? Então a primeira dica: gerenciamento de escopo você tem que manjar. Tem que manjar disso aí, cara. Entende? Porque você precisa comparar e ter argumento. Isso aí é fundamental. É uma área de conhecimento fundamental que você tem que conhecer como agilista
E, porra, deixa de ser xiita, bicho. Baixa o PMBOK, compra o PMBOK, da última vez que eu vi tava $28. Baixa essa porra, lê a área referente, acho que o capítulo lá, XYZ, referente a gerenciamento de escopo, entendeu? Não precisa fazer curso não, cara. Baixa o negócio e lê, entendeu? Aí faz um curso de Leanception com o Caroli, ou então faz um curso comigo de CSPO, aí tu vai entender a comparar, e aí tu vai ter subsídio, insumo, para falar é ou não é, prós e contras, veja bem, você vai ter argumentos como agilista. É a primeira coisa. Primeira dica, beleza? Segunda dica, estimativas, cara. Conheça como, na gestão tradicional, a gente fazia estimativa, fazia não, né? As pessoas fazem estimativas de projetos. Entenda o que diabo que esse povo tanto fala de homem hora, quanto tempo vai levar, como é que a gente chega nessa estimativa de tempo. Entenda isso, entendeu? Sem julgar, cara. Baixa a cabeça, se debruça nos livros, fala com o gerente de projeto na tua empresa. Se você tem um amigo que é gerente de projeto, que é tiozão, porra, puxa o cara tem conhecimento na cabeça. Fala pra mim como é que tu chega numa estimativa de duração de projeto. Entende, sem julgar. Depois, você vai entender como é que a gente faz isso em Scrum, ou em Agile em geral, em Kanban, entendeu? Aí você pode comparar as duas, entende? E aí você vai ter argumento. Bicho, ninguém te derruba do cavalo, porque tu conhece os dois lados da moeda, entendeu? Então essa é a segunda dica. Então, além do gerenciamento de escopo, tem que conhecer bem esse negócio, entenda o processo de estimativas em projetos, que já virou lenda. Eu falo para vocês, a segunda dica deveria ser até a primeira, tá? Mas já virou lenda no mercado. Nem agilista sabe o que é story points. Sabia disso? Se você for no mercado, aqui na Faria Lima, daqui da minha janela para ver a Faria Lima. Se você for aqui na Faria Lima e entrar lá dentro do Google, lá dentro da XP, já dei treinamento para esses caras. Mas é tipo assim, bicho, é uma coisa que tá... Se você não treina todo mundo, né, aquela galera que tu treinou acaba perdendo, né, perdendo força na empresa, porque já tá tão enraigado essa lenda, essa definição incorreta de story points no mercado, que os caras acabam sendo... joga a toalha e fala, tá bom, meu, vai, é isso aí. O Heitor me ensinou correto, mas tá bom, vai, deixa pra lá. O que tá errado? Os caras pensam que story point mede complexidade. Tá errado, pô. E a CIT, bicho, criou uma parada chamada Business Complexity Points, e eu fui ler o paper que eles criaram. A premissa do paper está errada. Porque eles estão falando que story points mede complexidade. Tá errado. Se você criou o BCP pensando que story points mede complexidade, desculpa, você partiu de uma premissa incorreta. Então, será que a tua criação também faz sentido? Tem que colocar em xeque, cara. Então, esquece isso. Story points não mede complexidade. Entendeu? Então, entenda como é que essa porra funciona, bicho, que é pra tu sair na frente, pra você se destacar. Lê o livro do Mike Cohn, Agile Estimating and Planning. Ou faz treinamento comigo, seja um CSM ou seja um CSPO, que eu falo. Porque eu ouvi direto da boca do lobo. Eu fiz co-training com o Mike Cohn. Entendeu? Eu não fiz o treinamento com o Chiquinho da esquina. Eu não fiz co-training com a Jaio Coxo das empresas que tem aí. Não, cara, eu fui com o fundador um dos fundadores da Scrum Alliance. Eu acho que ele foi um dos fundadores da Scrum Alliance. Entendeu? Eu bati bola com o Jeff Sutherland, né, com o Mike Biddle, né, e outros grandes nomes de Agile, tá entendendo? Então você tem que ouvir quem manja, cara. Você não pode ficar pegando as coisas do blog do cara. Quem são esses caras, meu? Pra ficar falando bobagem? Pelo amor de Deus. Segunda dica, estimativa, como é que funciona no tradicional, para você entender como é que funciona em Agile. Aí você compara. Daí você vai ter opções para fornecer para a empresa. Entendeu? Fabrício Schossler está falando, concorda, aprender a ouvir, é isso aí.
Entender sem julgar, a Daiane está falando, é isso aí. Sensacional. É isso aí, né? Quem somos nós para ficar julgando, né, outras pessoas? Eu estou julgando, eu sei que eu estou julgando o Jair Coxo aqui, você tá xingando os caras, né? Mas é porque os caras não vai aprender, bicho, tá entendendo? Os caras têm preguiça de ler e fica querendo bater boca, falando, não, porque a Story Points é assim, é assado. Não é, porra, tu já leu esse livro aqui? Não, porque eu não sei falar inglês. Então cala a boca, porra. Aí não dá. Então existem julgamentos e julgamentos, entendeu? Se você tem conhecimento de causa, né, é diferente, né, cara? O Michel tá falando aí, ó, tem capítulos gratuitos no site do Mike. Ah, que bacana, Michel, show de bola. Digita o site do Mike aí pra galera, Michel. Eu acho que é mountaingoldsoftware.com. Kinyumba. Caramba, que nome diferente, legal, hein? Gostei do nome, hein? Entenderam, pessoal? Então vocês têm que saber onde está pisando. Então a segunda dica é essa, você tem que manjar sobre estimativa. Conhece os dois lados, hein? Assim como no gerenciamento de escopo, primeira dica, conhece os dois lados para entender os prós e contras e ter argumentação. Segunda dica, conhece os dois lados de estimativas para você ter argumentação. Entende? Porque você tem que se pensar. Sabe com quem que eu discuti uma vez, cara? Bom, eu não vou falar, porque deu um maior bafafá. Eu fui numa conferência do PMI lá em Floripa, né? E aí o cara tava lá, todo fanfarrão, né, gerente de projeto, porra, eu sou o cara, tem livro, não sei aonde e tal, não sei o quê. E os caras começaram a falar tudo errado. Eu falei, olha, vocês estão falando tudo errado. Aí a gente conversou. Agora, se eu não conhecesse o PMBOK, eu não ia abrir minha boca. Tá entendendo? Porque sem conhecer os dois lados da moeda, você não consegue argumentar. Lembra disso. Terceira e última dica para a gente fechar a live agora dessa tarde, são quase 4h30 da tarde. Além da gestão de escopo, gestão de estimativa, a gestão do orçamento. O agilista tem que saber isso aí, cara. Como é que a gente faz gestão orçamentária de projeto? Puta merda, então como é que eu vou saber disso aí se eu não tenho um curso de gerenciamento de projetos? É fácil, bicho. É fácil, entendeu? Baixa o PMBOK, estuda esse capítulo, daí você vai entender como é que o tradicional faz. Entendendo como é que o tradicional faz, você vai pegar o livro do Mike, ou vou fazer um treinamento comigo, CSPO, tá? E aí você, não é o CSM, é o CSPO. No CSM eu não tenho tempo de falar sobre essas coisas, mas faz o CSPO. Aí faz essas perguntas, entende? E aí eu trago para o treinamento, tá legal? Por que é importante saber isso aí, Heitor? Por que você está falando que é fácil? Porque já está na literatura já faz tempo, né? Eu já venho ensinando isso no CSPO já faz bastante tempo. E porque tem uma mudança. Quando a gente aplica o Scrum, o pivô da gestão deixa de ser o projeto. O pivô da gestão passa a ser a equipe. Então, a gestão orçamentária com o Scrum, o Michel colocou a URL do Mike Cohn. Obrigado aí, viu, Michel? mountaingoldsoftware.com. Entendeu? Mariane Gomes, tudo bom? Boa tarde. Então, quando o pivô da gestão passa a ser a equipe, porque o Scrum é uma abordagem centrada em equipes, né, a queima do orçamento ela é baseada na quantidade de sprints que a galera está trabalhando. Entende? E eu, como consultoria, eu vou vender uma equipe, não vou vender um projeto. São duas coisas diferentes, fica a dica para vocês. Isso aí é um input para você já começar a fazer uma gestão orçamentária mais fácil e mais realista. Entendeu? Gostaram das 3 dicas?